Olá, Internacional cede empate no Campeonato Brasileiro. Grêmio tem a primeira vitória no Nacional. Alaf goleia na Série Ouro e Vitor Belfort levou um tundão no UFC. É agora, no Papo de Boleiro. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, mas Vitor Belfort com certeza esperava alguma coisa melhor. O brasileiro levou, o Diogo Botti, um laço do Cris no UFC que não deixou... Quanto tempo? 2 minutos e 53 o primeiro round. Quando é quase o tempo que nós já estamos falando aqui. Se eu tivesse pago o ingresso para ver essa luta, eu acho que eu ia pedir o dinheiro de volta. Não, dá o dinheiro de volta, exatamente, né? Pelo amor de Deus. Realmente, Chris Weidman manteve a hegemonia do cinturão dos pesos médios. Carrasco dos brasileiros, vencedor de 2 vezes sobre o Anderson Silva, venceu também o Lyoto Machida e agora vitória sobre o Vitor Belfort aí, na verdade, é para o pessoal parar de criticar o americano aí que tem, como é que é, faca na bota. Tem. Ele tem e mostrou que tem, né? É verdade, foi nocaute indiscutível, né? Não, foi um nocaute indiscutível aí. O Vitor Belfort começou a luta com empolgação, assim, partiu para cima e tal, mas valeu a técnica do americano aí, que se acavalou em cima do brasileiro e nocauteou em apenas no primeiro round em 2 minutos e 53. Quando ele começou a bater assim na cara, em cima do Vitor, ele começou a bater assim na cara. Parecia um brinquedo, batia, né? Parecia aqueles João Bobo, né? Bate e volta. Bate e volta. Na verdade, a gente não conhece aí o próximo adversário do Cris, mas parece que o Dana White, depois da luta, comentou falando que o Jacaré poderia ser o próximo outro brasileiro a desafiar aí o cinturão dos pesos médios. O certo é que o Chris Weidman vai ficar mais um tempo aí ostentando essa conquista e enchendo o bolso, né? Com certeza. Bom, do Cris eu não sei, mas o Vitor Belfort podia ser o pessoal da Previdência. Te aposenta, meu filho. É verdade, o Vitor Belfort talvez a gente tenha visto ele pela última vez no octógono de forma oficial, assim, no UFC. 38, né, Diogo? 38, não é mais né? bebê, Tá rapazinho. É verdade. Tá, vai curtir a vida em casa, tá com a vida ganha, vida mansa, enfim, vai seguir teu baile. E, enquanto o Vitor Belfort apanhava lá nos Estados Unidos, a Alaf batia forte aqui em Lajeado, Diogo. É verdade, jogo tranquilo para a Alaf contra a GSL. Reencontrou a vitória, Márcio. Depois de 2 empates e uma derrota pela Série Ouro de futsal, a Alaf voltou a se encontrar com os 3 pontos, bateu a GSL de São Luís Gonzaga no sábado, no Complexo Esportivo da Univates, 4-1. Ao natural, assim, se impôs um pouquinho, conseguiu seu gol logo no início, aos 4 minutos, depois, no segundo tempo, voltou um pouquinho desligado, tomou um empate, mas logo na sequência já pulou na frente de novo, e aí com o goleiro linha ali, aquele esquema, né? O goleiro linha tu toma, né, em vez de fazer. Aí foi mais 2. Não sei por que eles tentam isso sempre. É complicado. É uma estratégia de abafa ali, teoricamente tem um jogador a mais, né, de linha para toque de bola e tal, mas realmente quando perde a bola é um desespero, assim, gol aberto, zagueiro correndo, aquela coisa, né? Então, a LAF 4 na GSL no sábado, 3 pontos do time lajadense aí que deu uma recuperada na tabela de classificação do estadual. Próximo compromisso da LAF é contra a ADS, lá em Sananduva, também pela Série Ouro, também pelo estadual. Esse jogo, Márcio, ainda talvez não está confirmado, apesar de constar na tabela da LAF, não está confirmado ainda em virtude do calendário da própria ADS, e eles estão indo para remanejar. Talvez a LAF não jogue essa semana pela Série Ouro e só volte a atuar no final de semana contra o Florianópolis pela Liga Nacional, naquela maratona de jogos fora de casa. Aí começa, aí o bicho pega, né? Bom, então, se tudo der certo nessa semana ainda, então, teria na quarta-feira a LAF e a ADS, ou a ADS e a LAF lá em Sananduva, se não, o próximo confronto, então, é no fim de semana contra o Florianópolis pela Liga Nacional. E pelo Campeonato Nacional, aí lá no Rio de Janeiro, na tarde de sábado, o Internacional começa vencendo do Vasco, mas acaba cedendo empate. Viu? O time misto do Inter é reforçado por Nilmar, o Jefferson acabou deixando a partida com uma lesão no ombro, mas já treinou hoje e deve estar em campo na partida contra o Santa Fé na quarta-feira. Reforçado desses dois jogadores, com aquele mistão com Hever, Anderson, Alex, o Inter se impôs e tal, acabou tomando uma pressão do Vasco nessa partida, acabou achando um gol numa assistência do Nilton, um gol do Nilmar, no final da primeira etapa, e no segundo tempo não acabou não aguentando a pressão, muito em função de ter um homem a menos. O Alan Ruschel acabou expulso aos 22 minutos, aí o time do Carioca se impôs, foi para cima, pôs a pressão, Muriel salvou o que pôde, mas aos 35 acabou conseguindo seu gol, decretou o empate, e o Inter traz um ponto lá do Rio. O Inter, que esse time misto vem se arrastando assim, né, a gente espera de repente
a utilização dos titulares aí para que o Inter consiga uma arrancada no Brasileirão. O bom é que ninguém abre, né? A gente olha na ponta de tabela lá, é Goiás e Sport, né? Aí eu confirmando o Sport em primeiro pelos critérios, e o Goiás vem na sequência, e o Corinthians também, todos com 7 pontos, né? Então o Inter estaria aí, tá ainda uma vitória da liderança, no caso da parte de cima da tabela. Tirando o Corinthians, que aí é um time mais estruturado, os demais são aqueles que no início estão sempre lá, né? Na verdade são umas apostas, a gente tem o pessoal falando do fenômeno do Goiás e tal, tipo, o Goiás é um time barato aí que vem dando resultado dentro de campo, né? No final de semana acabou ganhando do Palmeiras, naquele jogo das 11 horas da manhã do domingo, gol contra do zagueiro do Palmeiras, mas o jogo em São Paulo e tudo mais, o Goiás soube se comportar e acabou saindo de campo com a vitória. Isso é interessante, um outro time que não do eixo, né? É verdade, talvez que se mantenha, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileirão por ser muito extenso, os times pequenos ao longo ali, 15ª, 20ª rodada, 25ª rodada já começam a cair, e a gente já começa a ter uma definição entre normalmente sempre os mesmos. Espero que um time desse consiga, depende de uma arrancada aí, consiga se manter lá em cima, né? Ou pelo menos para quebrar até o momento essa ideia do sempre os mesmos, o Cruzeiro, que é bicampeão nacional, está lá na zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento com apenas um ponto conquistado ontem no empate com a Ponte Preta. E olha, chorar de empatezinho. Saiu ganhando, e aí cedeu um empate minutos depois já. O Cruzeiro saiu ganhando aos 38 do segundo tempo e acabou cedendo empate aos 42 para a Ponte Preta, que é um time que já surpreendeu o Grêmio aqui na Arena, né? Verdade. Bom, nós falamos do Goiás, que o Goiás está surpreendendo aí no Campeonato Brasileiro. Esse é o próximo adversário do Grêmio. O jogo é lá em Goiás. Isso, jogo no Serra Dourada. E lá sempre é xarope, né? Sempre complicado. Mas antes disso, o Grêmio jogou no fim de semana e garantiu a primeira vitória. Primeira vitória, Brian Rodrigues, né? Desencantou o Uruguai sem Filipão. Jaime Freitas foi o interino, comandou a equipe aí. O Grêmio teve várias oportunidades, normalmente de novo pecou na questão da finalização, não consegue acertar o quadradinho aquele, né? Que é pequeno. Né? Certo que o Grêmio, no segundo tempo, acabou conseguindo seu gol através do Brian Rodrigues, saiu do banco de reservas, o Uruguai que vinha sendo pouco aproveitado, bastante criticado, achou um gol, um cruzamento do Marcelo Oliveira, um bonito gol do Uruguai, colocou o Grêmio nos 3 pontos aí, primeira vitória do Grêmio na competição, que vinha de contestação e tudo mais. O Jaime Rodrigues agora a gente espera, o Jaime Freitas, desculpa, a gente espera se ele fica na permanência, e talvez ele ganhe um fôlego nessa questão de comandar a equipe principal, porque parece que estagnou, né, a questão da procura do Grêmio por um novo treinador. Parece que tinha 2 cartadas apenas, era o Cristóvão Borges e o Doriva. Os dois na semana passada já disseram não e tal, houve trâmites, houve revolta, Eurico Miranda, aquela coisa toda. Você gosta de uma novelinha, Eurico, né? O certo é que o Grêmio aí parece, o próprio Romildo Bolzão, o presidente, disse que voltou a estaca zero, e quem sabe o Grêmio começa a trabalhar de novo, seu novo treinador, o Jaime Freitas possa ganhar um fôlego, quem sabe 2 ou 3 partidas comandando a equipe principal. Manter um nome desse seria muito atrevimento do Bolzão, Diogo? Que é um cara que está ali agora como interino e que não faz parte desse grupo de técnicos que fica fazendo um rodízio pelos times do Brasil? Na verdade, o interino, às vezes, às vezes tem um começo muito bom porque ele já conhece o grupo, ele conhece a maneira dos jogadores, então ele tem essa vantagem, né, que um técnico novo não tem. Então, na verdade, ele consegue bons resultados. O próprio Klemer no Internacional, tempo atrás, teve uma boa arrancada, mas depois o vestiário vai engolindo o interino, assim, né? Então e jogadores diferentes como o Grêmio tem, como o próprio Douglas, jogadores que têm sua rodagem no futebol, isso acaba não sendo benéfico para o treinador. Então, por isso que mas se dá muito bem na base. Tudo bem tu lidar com meninos de 18, 17 anos, tu é tipo professor, né? Agora tu trabalhar com medalhões aí de 30 anos, 35, é complicado, né? Então a gente espera. Eu espero sim, eu acho que não é o momento, talvez. Eu não conhecia o Jaime Freitas como técnico, eu acho que pela amostra que ele deu no Grêmio lá, ainda é muito pouco, mas talvez se ele ganhar um pouco mais de fôlego, a gente possa conhecer ele um pouco melhor, mas o certo é que o Grêmio, eu acho que não pode abrir mão neste momento, pela circunstância, pelo elenco que tem, de contratar um treinador mais experiente. Certo. Vamos aos resultados do final de semana. Começando pela Série B. No sábado a gente teve a vitória do América Mineiro sobre o Santa Cruz por 4-1. O Paraná ficou no 1-1 com o Boa Esporte, Paysandu 2-1 no Ceará. Atlético Goianiense ficou no 0-0 com o Botafogo. O ABC empatou com o Luverdense em 1-1 e o CRB levou 3-0 do Bahia jogando em casa. Nem do ABC. Nem do ABC. Luverdense. Nem vou olhar a tabela aqui.
Série A, então, os jogos começaram no sábado. O São Paulo fez 3-0 no Joinville. Vasco e Inter ficaram no 1-1 e o Grêmio fez 1-0 no Figueirense. Rodada de domingo teve a vitória do Goiás por 1-0 sobre o Palmeiras lá na Allianz Parque. Fluminense e Corinthians ficaram no 0-0. O Avaí fez 2-1 no Flamengo com um gol ilegal. O Atlético Paranaense fez 1-0 no Galo, jogo dos Atléticos. Chapecoense fez 1-0 no Santos. Cruzeiro e Ponte ficaram no 1-1 e o Sport fez 1-0 no Curitiba. Bom, com esses resultados, jogo Bote agora já 3 rodadas, a classificação já começa a ser interessante. Vamos lá, a gente tem com 7 pontos aí os 3 primeiros. Sport na liderança, seguido do Goiás e do Corinthians. Com 6 pontos a gente tem o São Paulo em quarto, seguido do Atlético Paranaense e da Chapecoense. Na 7ª posição aparece a Ponte Preta com 5 pontos. Com 4 pontos a gente tem um monte de gente. Vamos começar pelos critérios. 8ª colocação Atlético, Mineiro, seguido do Avaí, seguido do Santos, Grêmio, Fluminense e Inter. O Inter na 13ª posição com 4 pontos. A turma dos 3 pontos tem o Curitiba em 14º, seguido do Vasco, fica por aí. 2 pontos tem o Palmeiras na 16ª posição. E entrando na zona de rebaixamento, Flamengo, Cruzeiro, Figueirense e Joinville, todos com apenas um pontinho. E o Palmeiras, que mala, gente. Do ano passado já saiu na capa da gaita e agora perdendo até em casa. Bom. É verdade, o Palmeiras aí parecia um time que mostrou no Campeonato Paulista ser um time que poderia incomodar nesse brasileiro. Não conseguiu se achar ainda, né? Isso aí. Quarta-feira, pode não ter a LAF, mas tem às 7h30 da noite, Internacional e Santa Fé. Tem Libertadores. Pela Libertadores. Diogo Bote, esse jogo vai ser fumaceiro. É verdade, o Inter se prepara aí. Talvez as novidades sejam mesmo o retorno do próprio Nilmar e do Jefferson, jogadores que atuaram lá no Rio de Janeiro. O resto da estrutura tática o Inter deve manter a mesma. Saída do Hernando, no caso na defesa, para a entrada do Jefferson, e a saída do Lisandro Lopes para o ingresso do Nilmar. O resto da equipe está confirmado, não tem dúvidas. Meio campo de Dourado, Arangues, do Alessandro, está todo mundo inteiro, Valdívia também. A defesa segue o Alan Costa ao lado do Juan. O Inter precisa de pelo menos um gol para levar de vantagem, 1-0 para levar para os pênaltis. Vitória de 2-1 classifica o time colombiano. O Inter não pode tomar gol. Entra em campo aí, pelo esquema tático e a forma como o treinamento de Diego Aguirre nessa tarde indicou que o Inter deve, nos primeiros minutos, apostar na questão da pressão. Ele fez um treino muito utilizado na Europa lá de adiantar a marcação e fazer pressão sobre os zagueiros. Talvez o Inter vai apostar nos primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo para tentar, quem sabe, definir a fatura aí. Mas o certo é que o time colombiano se mostrou muito perigoso desde o jogo da Colômbia lá. O Inter precisa de resguardo atrás para não ser surpreendido aqui no Beira-Rio. Bom, amanhã, na terça-feira, nós vamos falar mais sobre esse jogo e também sobre o que estiver rolando no futebol do Brasil. Até amanhã, é depois Redação Informativa. Abraço.